Bem-vindos a mais um episódio do ConstruiCast. Hoje vamos falar sobre um tema que está revolucionando o mercado da construção. Pode ser construção off-site, pode ser construção modular, construção industrializada, enfim, a gente vai falar muito desses termos. O convidado entende muito desse assunto e, assim como nós, ele também tem um movimento na construção civil, um movimento de união, um movimento de levar informação de qualidade e o melhor. Esse movimento que ele faz, você pode sentir, de fato, o que é a construção industrializada na prática. ConstruiCast, arquitetura, engenharia e construção. Este episódio é um oferecimento Hub e Construção. Para nos ajudar a entender mais sobre esse tema, eu tenho a honra de receber Marcos Bueno. Seja bem-vindo, Marcos. Vamos fazer aqui um bate-papo para tirar dúvida não só de quem já conhece, mas também aquela pessoa, eu não sei, eu não conheço o termo construção off-site, eu não sei quais são as vantagens, por exemplo, do container. Muitos entendem, o container prejudica a construção civil. Eu, Paulo, posso falar por mim que o container, quando você tem algo que de repente está descartado e você leva para a indústria e reutiliza, você está colaborando de forma significativa para a sustentabilidade. Então, assuntos como esses e outros é o que vai ser tratado aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite, Paulo Barros. Já ouvi falar muito de você e hoje estar aqui falando sobre o mercado, eu fico muito contente, que a gente cada vez mais vai disseminando e tirando algumas preocupações ou estigmas que tem no mercado sobre todas as soluções. A Expo Offsite, ela é um evento que traz para o evento, para a exposição, vários sistemas. A gente não tem só um sistema, tem vários sistemas lá dentro. E eu não queria ainda falar da construção off-site. Eu queria que você se apresente um pouquinho, fale de você e depois, lá na frente, a gente vai falar da construção off-site. Então, você que está ouvindo pelas plataformas de áudio e assistindo, fique até o final e você vai entender o que é. Eu nem vou falar o nome, tá? Para não deixar enviesado lá na nossa audiência, mas queria que você falasse um pouquinho aí, fizesse uma introdução rápida de quem é você. Eu sou Marcos Bueno, como você falou. Eu sou arquiteto de formação. Eu tenho uma vivência aí no setor de eventos. Já passei por todas as fases do evento, desde o piso até o teto. Venho aí de montadora, de produtora. Já trabalhei também em promotora, uma das maiores feiras que tem no Brasil, que hoje existe ainda, mas mudou de nome. E a partir de 2018, eu fundei a Equilíbrio Promoções, que é a feira, a empresa que promove o evento da Expo. E a partir disso, eu me especializei em todos os sistemas construtivos industrializados, off-site. Eu acabei me aprofundando nesse mercado, que ele é muito promissor. E tem dado certo. Eu percebo, assim, é muito, para mim é muito gratificante ter você aqui para a gente discutir aí esse tema. Nos últimos anos, o termo construção off-site tem se popularizado cada vez mais. Eu queria ouvir de você o que é construção off-site, né? E como você entende que esse sistema, né, porque é um tema muito abrangente, como que você entende que, de fato, a construção off-site vai revolucionar a construção do futuro, né? A gente fala de futuro, mas eu posso afirmar que o futuro é agora. Sim. Nós começamos a história falando de container, foi a primeira exposição, era uma exposição direcionada para transformadores de container. Na própria exposição, eu conheci um grupo que me trouxe isso. Falou, olha, não é container, a feira tem que abranger mais esse segmento. E o termo off-site, isso me falaram lá em 2019, desculpa. O termo off-site, ele abrange mais sistemas. Container, modular, painelizado, steel frame, entre outros. Se a gente tivesse que fazer um resumo, né, do termo off-site, tudo que é produzido
na indústria, a gente pode tratar como um off-site, né? Que é fora do canteiro de obras ali, Isso. depois transportado pro local ali. Isso. A ideia do off-site, que já tem isso, ele é muito fundamentado lá na Inglaterra, em Londres. Qual que é a ideia do off-site? Qual que é o cerne do off-site? É tirar a mão de obra do canteiro de obra e trazer para dentro da indústria. Lógico que a gente não vai tirar 100%, mas quanto mais a gente conseguir tirar, é melhor, porque o trabalhador vai para um lugar controlado, não está no sol, não está passando pelas intempéries que tem sol, chuva. Ele vai para um lugar controlado, tem um local melhor para trabalhar, constrói lá dentro e leva para o canteiro. Marcos, e nesse sentido, né, tendo em vista que você é arquiteto e também tem todo esse movimento na construção civil e, sobretudo, a construção industrializada, como você entende, ou seja, quais são as construções que mais se beneficiam com esse tipo de construção? Né? Falando de porte de construção e também de segmento comercial e residencial, assim, quais são os tipos de construção que mais se beneficiam? É bem diverso. Você pode ser residencial, comercial, indústria, agronegócio. Em qualquer segmento da economia, o off-site se encaixa. Agora, os que mais se beneficiam hoje é o setor comercial. Franquias, pousadas, hotelaria. Esses estão se beneficiando porque eles podem aumentar a pousada, fazer chalés. Como tem uma empresa de chocolate que tem 1.000 contêineres espalhados por São Paulo, o Brasil, e vai chegar a 2.000. É uma facilidade, porque ele não precisa reformar a loja, não precisa estar dentro da loja, ele pode estar no estacionamento. É muito mais fácil, muito mais rápido. E o ROI é muito mais dinâmico. Ele pode vender a franquia hoje, daqui 3, 4 meses está entregando lá o ponto de trabalho e já faturando. Então, esse ganho é muito grande. Inclusive, trazendo assim até... Não uma correção nessa fala de Tubarão, eu vou checar a informação para a gente falar ao longo do podcast. Nós já temos um prédio lá. Estão soprando aqui 8 andares. 8 andares? Tá, mas assim, é um prédio, é impressionante a qualidade construtiva. Sim. E o melhor, caso no futuro, eu quero mudar, eu quero fazer alguma outra coisa, é só pegar esses módulos e muda para outro, né, para outro terreno, para outra área, para outro estado, enfim. Sim. Então é um... Não, esse foi um ícone da construção off-site. Esse movimento, como eu estava falando, ele começou em 2019, 2018, ele teve o seu ápice na pandemia. Na pandemia. Porque foram feitos hospitais em prazos recordes, entregues, bem montados, e isso deu uma expressão para o off-site. Ele se popularizou um pouco mais, chegou em muita gente. E hoje a gente quer chegar em mais pessoas para saber como é que funciona. Bueno, e o que você entende que a gente tem como um desafio para vencer, para que o investidor tenha adesão a esse sistema construtivo e não ao tradicional? Né? Porque acho que você poderia fazer, de repente, aí trazer o que é o sistema construtivo tradicional, que já está pronto, né? Nós conversamos um pouco antes da gravação. Sim. E quais são as vantagens aí da construção industrializada? O que eu vejo hoje entre o tradicional e o industrializado, eles têm que andar juntos. Porque um vai compensar o outro, um vai melhorar o outro. O off-site, ele pode melhorar a mão de obra, pode diminuir a mão de obra com tecnologia. O que eu vejo no mercado hoje, eles vão andar em conjunto. Eles vão crescer junto. Se não fizer isso, um vai ficar brigando com o outro. Isso não é a ideia. A ideia é crescer. Porque o off-site tem muito a oferecer tecnologia para o convencional, que já está estruturado, e os dois crescem junto. Por quê? Precisa hoje. Tem falta de mão de obra. Sabe? Se você levar para uma indústria que tem tecnologia, tem robô, que tem solda hoje, tem robô que solda. Já tem empresas do modular que usam robô para fazer solda. Você tirar essa mão de obra, diminuir a mão de obra, profissionalizar mais, você está melhorando a construção civil. Melhorando a construção civil, o ganho é dos dois lados. Tem muitos que falam de disrupção. Agora é o moderno. Não, precisamos andar juntos.
um ajudando o outro. Porque quando você traz essa questão de falta de mão de obra, né? E não só no tradicional, porque inclusive a construção industrializada ela requer uma mão de obra mais especializada. Sim. Né? E, como você fala, né? Um precisa do outro. A construção industrializada, ela nunca vai eliminar a construção tradicional, porque quando a gente está falando aqui de um módulo, por exemplo, qualquer sistema construtivo industrializado, a gente precisa preparar ali a base em loco, né? Só que o cimento, ele já está industrializado, né? Ele vem de caminhão, então tem toda... A indústria da construção está fazendo um trabalho de desenvolvimento muito interessante nesse sentido. Tem um exemplo muito bom, que são os prédios que vão começar a ser construídos a partir do ano que vem ou 2027. Está tudo em projeto. A construtora já faz lá o convencional dela. Só que tem uma empresa que faz o banheiro pronto. O banheiro já vem pronto. Ele faz toda a estrutura, vem o banheiro pronto. Então, toda a coluna de banheiros que tem num prédio, ela vai ser industrializada, já vem pronto. Os fechamentos internos podem vir painelizado. Isso já está em projeto. Tem até um expositor nosso que vai fazer lá em Santa Catarina um prédio nesse formato. Banheiro pronto, painelizado. A fachada já vem pronta. Isso é essa união. Eu faço toda a estrutura e vocês vêm com as peças prontas. Então, tudo que dá para trazer pronto já está sendo implementado. Está começando agora 1 ou 2 prédios, mas eu acredito que isso vai ser o futuro. Vai ser o futuro. É o presente, né? A gente costuma falar a gente fala na Expo que o futuro da construção já chegou. Já chegou. Eu também acredito. Já chegou. Agora precisamos implementar. Como é que implementa tudo isso? Tendo eventos, tendo esse bate-papo para mostrar que é possível. Para chegar, né, no maior número de pessoas, assim, porque acho que isso é dessa forma que a gente vai mudar a realidade da construção civil. E uma coisa que eu sempre falo, não é mais barato. Ah, mas é mais barato. Não é mais barato. Ô Marcos, mas quando a gente... Traz velocidade. Então, mas quando a gente fala da questão do barato e caro, ele não é relativo? Sim, Minha visão, para mim, a construção industrializada, ela é muito mais barata, porque eu tenho um conceito de barato e caro. Imagina que eu vou demorar ali 2 anos para construir uma casa, um exemplo, tá? Eu vou ter todo o problema ali de mão de obra, incerteza, porque se chover muito, isso pode atrasar. Se tiver muito sol, eu vou ter muitas vezes problema com algum tipo de material, ou argamassa, enfim. Quando eu venho para uma construção que ela é muito ágil, que ela não vai causar transtorno na vizinhança, que eu vou ter uma certeza ali, muitas vezes, do meu orçamento. Previsibilidade de orçamento. Eu penso que se você olhar por esses pontos, inclusive eu dou muito exemplo aqui de um ar-condicionado. Você vai comprar um ar-condicionado tradicional, aí ele é categoria A, B e C, ele consome, um exemplo, uma quantidade de energia. Esse custa metade do preço. Aí eu invisto em um ar-condicionado inverter, classificação de energia A. Tudo bem, eu investi um pouco mais, de repente eu aumentei ali 3 ou 4 parcelas a mais, só que eu vou ter uma redução significativa na conta de luz e ele vai se pagar em pouco tempo. Então, eu acho que a gente precisa começar a mostrar isso ali para os investidores, ou seja, para quem está contratando um sistema construtivo e, por outro lado, também pegar os arquitetos, quando eles estão projetando, eles também entenderem as vantagens, ou seja, quais são os argumentos, muitas vezes, para entender que muitas vezes, esse cara que está me contratando, se eu trazer os fundamentos, ou seja, as vantagens da construção industrializada, ele vai optar por uma construção mais racional. Tudo isso existe um exemplo muito clássico. Eu sou da época que não tinha pedágio. Você andava na estrada, depois você voltava, tinha que consertar o carro, você não sabia nem o valor que ia consertar. Quando implementou um pedágio, ninguém queria pagar. Hoje ninguém reclama. Qual que é o ganho? Você pega uma estrada boa, limpa. Hoje tem estrada que não tem nem pedrinha pegando no seu carro mais. Sinalizada. Só tem o pedágio. Mas quando você volta, você põe o seu carro lá, não tem que fazer manutenção. Você fica tranquilo, né? É a mesma coisa. Não é pensar no que eu estou pagando hoje, tem que pensar no futuro. Tem que passar isso para o investidor, passar isso para o construtor. Pense no futuro. A sua obra podia ser 2 anos, vamos diminuir ela para 1 ano? A sua loja vai entregar em 8 meses, vamos entregar em 2? Pô, então eu ganho 6.
Essa é a conta. E Como a internet, quando chegou, era super caro. Hoje eu vejo que a internet não é tão caro. tá bem E acessível pra acessível, todo né? mundo. Sim. Mas quando foi implementado, é super caro. Quando todo mundo começa a usar, diminui. E só que a internet, só para complementar, a internet, quando ela chegou, não é que foi barato. Ela deu velocidade para hoje. Todo dia você usa isso, você usa o celular, a internet te dá velocidade. A própria inteligência artificial Aí Né? vai avançando. vai avançando, sim. Então, essa velocidade, não dá para ter velocidade barato. Só que ela tem um ganho futuro. É isso que tem que colocar na cabeça de todos. Quando você começa a usar, né, você aumenta a demanda e automaticamente isso vai reduzir, Sim, né? sim. Se a gente tiver demanda, os parques fabris vão começar a aumentar. Com Ela tem 10 mil metros, vai para 20 mil metros. E falando de inovação na sustentabilidade, como a gente estava conversando, nos últimos tempos também tem esse aumento aí, de fato, das casas, né, modulares, pegando container, levando para a fábrica e reaproveitando. Você acredita que esse movimento, né, se a gente começar a falar mais, pode ser um fator de melhoria significativa para ajudar o déficit habitacional que o país está vivendo? Olha, o container, falando um pouquinho do Sim. container, o container ele foi feito para transporte. Ele pode ficar de 8 a 10 anos transportando. Após esses 10 anos, ele não pode mais transportar por normas. Tem normas de transporte que não pode. Após os 10 anos, tem que descartar. Antigamente descartava. Hoje, a gente tem uma possibilidade de reaproveitar. Por isso que está sendo muito usado. Então, a empresa que transforma container vai lá e compra esse container descartado, legalizado, com laudo, tudo que ele pode ser usado, transforma ele e usa. Agora, o container para ser casa popular, ele pode ser, mas é muito complicado. Porque o governo não aceita, porque é um material que está sendo reciclado. Seria ótimo, mas também só o container não vai resolver o problema. Porque o container depende de demanda internacional. Quando tem muito container que está saindo desse período de 10 anos, tem bastante no Brasil. Agora, na pandemia não tinha container no Brasil. Tava tudo os navios parados no mar. Aí o preço foi lá em cima. Acho que quase triplicou o preço do container. E aí fica inviável, Começou a ficar inviável, porque você depende do negócio, do material, do equipamento que está no mar. Agora, os outros sistemas, você não depende disso. Você pode fabricar. Você pode dobrar uma chapa e fazer um perfil. Você não precisa do perfil pronto, você pode dobrar a chapa. E hoje tem empresas que dobram chapa, tem empresas que usam perfil. Cada um tem. Então, a solução, o container não é a solução, mas o todo é a solução. E o convencional também. Então, porque eles se complementam, né? Sim, eu vi uma entrevista, o presidente participou de um evento da CEBIC, acho que foi em novembro, se não me engano, é o 99º CEBIC, foi lá em Brasília, e ele falou, nós precisamos construir 1 milhão de casas. A construção civil tem que ter condições de fazer isso. Eu queria um plano robusto. Eu queria desafiar a capacidade do governo, a capacidade dos empresários e a capacidade da nossa engenharia para saber se a gente era possível fazer um plano robusto. E fizemos uma proposta de construir 1 milhão de casas. Agora, aí de contratar e começar a fazer é outro pequeno problema do tamanho do Oceano Atlântico. Temos condições? Temos. Se cada um fizer um pedacinho, a industrializada com a convencional, vamos se juntar. Aí soluciona. E essa questão que você tratou ali, né, quando a gente fala de normas e regulamentações, né, por outro lado, é um entrave, é um problema que a gente tem, né, e o governo precisa fazer a parte dele, e aí todo segmento. E quando a gente fala de construção industrializada, de fato, é um problema. Então, sim. Né? Como que você, né, o que você traz aí de informação para nossa audiência nesse contexto de regulamentação e normas da construção industrializada? Nós fizemos um evento em novembro chamado Offsite Meeting. Que vamos falar um pouquinho mais na frente sobre esse evento. É o que reúne a cadeia produtiva do offsite.
Nós tivemos a presença de um instituto muito grande, a CEMIDEM, e da Polícia Rodoviária Federal. Eles foram no evento porque eles querem utilizar a construção off-site industrializada. Só que eles precisam saber como. Eles precisam fazer um documento para o TCU, para o TCM, aonde for, dizendo como é essa tecnologia, por que ela é mais cara, como é que é a manutenção. Tem vários estigmas e problemas burocráticos que eles têm que quebrar essa barreira. E hoje, faço parte de uma associação chamada BICOM, que é a Associação da Construção Off-Site Modular. E um dos temas que nós estamos trabalhando para melhorar é exatamente isso. Fazer documentos para o governo que destrave essa coisa. Mostrar que é possível. Mostrar que tem empresas que são credenciadas, que podem fazer. Porque o governo ele precisa acreditar, como qualquer cliente. O que você já fez? Quais são as obras que foram feitas? Você precisa provar. É bonito, é um projeto, tudo, mas qual obras foram executadas? Então, e nessa linha, né, a construção off-site, ela, além da agilidade construtiva, ela também permite uma série de personalização, né? Nessa linha, como que você tem algum case de construções assim que você fala, cara, assim, não dá para imaginar que isso aqui é feito, por exemplo, em construção modular? Olha, os hospitais, o prédio que a gente citou, tem vários. O que eu posso te falar agora, tem escolas. Quando você fala Escola é uma coisa que ela supre uma necessidade que... Como é que você amplia uma escola? A escola não pode parar. Você só tem 3 meses. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro já tem que estar pronto. Então, a construção off-site nas escolas tem feito expansões, escolas inteiras, que em prazo recorde, quando vai para as férias, quando volta, está pronto. Em Santa Catarina tem uma escola que é 3.000 metros, que é um case muito interessante. Tem a Vila Reencontro de São Paulo, que são mais de 10.000 módulos, que é uma casa de passagem. Falam que é casa temporária, mas se você entrar no módulo, é uma casa igual a qualquer outra. É que ainda falam que é casa temporária. Não é. A gente tem visitado, a gente tem analisado, é uma casa de 30, 45 metros quadrados, muito boa. Isolamento termoacústico excelente, acabamento bom. É porque você tem um controle, né? Você tem uma precisão, né, em todos os aspectos. Se eu não me engano, foram 5.000 módulos entregues. Tem 4 Vila Reencontro e o prefeito agora que foi reeleito vai continuar esse projeto. E eu acho que são mais 5.000 espalhados por São Paulo, que deu muito certo. É uma casa que o cara fica lá um período, o cara tá na rua, ele fica lá um período, 1 ano no máximo. Depois ele tem que sair. Eu visitei, né, esse prédio que você está falando de lá em Tubarão e visitei também a construção eu atendo alguns clientes da indústria da construção como um todo e eu acompanhei a ampliação do Hospital Albert Einstein, onde foi feito ali toda essa ampliação e com o hospital em pleno funcionamento. Exatamente. Assim, então, quando você fala de hospital, a gente não consegue perceber que aquilo são módulos. E o melhor, se você entra naquela área ampliada e você vai na outra que não é modular, você fala, cara, como assim? É muito mais bonito, é muito mais... O nível de acabamento é muito melhor. Então, é bem interessante, já que você trouxe esse case do hospital. Foi feita uma escola também da Fierge, lá no Rio. Você vê, não parece que foi feito em módulos industrializados. É uma construção... Na verdade, é uma construção como qualquer outra. Tem um acabamento, só que ela tem os ganhos de rapidez, melhor acabamento acústico e termo e acústico. Você consegue colocar materiais que te dão essa melhoria, reduz o uso de ar-condicionado, porque um ambiente que está com um isolamento térmico melhor, você usa menos ar-condicionado.
Então, esses são os ganhos. A tecnologia em favor da ecologia, do que está hoje aí, que tem que diminuir o uso de ar-condicionado, de energia. Então, isso aí tem um ganho muito grande. E você falou, né, de todas essas questões de ganhos e percepções, né, que a gente pode sentir ali na construção industrializada. Agora, eu queria aproveitar para a gente falar um pouco da feira, Ah, que bom. da Expo Construção Offsite. Acho que agora faz todo sentido. Eu queria que Deu para você... ter um agora overview sim, de agora tudo que quem funciona. tiver curioso para entender uma coisa assim, é que você que está acompanhando pelas plataformas de áudio, você está ouvindo. Quem está pelas plataformas de vídeo está assistindo e também acompanhando imagens do Hospital Albert Einstein, do prédio de Tubarão, que são grandes cases, enfim, entre outros aí que temos no Brasil. Agora, a feira, né, a construção offsite, Só um parênteses. Tem a Vila Açaí também. a Vila Açaí. Açaí que foi feito também, tempo recorde, que teve o problema de São Sebastião, Uhum. que é um case também de sucesso. Foi feito, eu me lembro quantos apartamentos foram feitos agora, mas também foi feito em tempo recorde, foi feito pela Tec Verde. E quando a gente fala de construção, né... Desculpa, Sim, não, tá certo. Quando a gente fala de construção offsite, a gente não tá falando só de módulos metálicos, né? Então a gente Vila tem Açaí foi feito todo painelizado. painelizado, assim. É então, wood frame. Wood frame. Então a gente Veio tem... todos os painéis, vai encaixando, super rápido. É uma tecnologia também de ponta. Sim, então... Tubarão é modular, a Tec Verde é o wood frame, tem os containers que estão fazendo Sim. casa e Temos e assim aí vai. o steel frame também, né? Que tá... tem tudo lá. Sim, então a gente vai falar muito disso aqui. Sim. Agora eu queria que você falasse um pouco como nasceu a Expo Construção Offsite. Isso aí foi muito... Vou te falar o que aconteceu. Eu fui para Santos, fui lá numa empresa de transporte, eu estava com um projeto com eles, aí eu tenho um sócio meu que é de Santos, que ele mexe com transporte de container, e eu fui lá na empresa dele, eu não conhecia ainda. Falei, um dia eu vou aí, a gente tem uma sociedade na empresa de montadora, né, da montadora, e aí fui visitá-lo, e eu fiquei impressionado como é que os caras conseguem pegar um container com 20 toneladas, facilidade de mexer. E é muito ágil, né? E eu fiquei olhando, eu estava numa janela grande, fiquei olhando, o cara pega o container, põe em cima, tira. Aí eu falei, mas esses containers estão vazios. Eu falei, não, é container cheio, tem 20 toneladas dentro. Eu falei, nossa, que rapidez isso, né? Bom, aí subi. A Imigrantes, olhei pro lado esquerdo, tinha um restaurante em container. Não precisa falar marca aqui, que todo mundo Você sabe. começou a notar, né? Aí eu olhei o restaurante em container, falei, nossa, restaurante em container? Deixa eu entrar na internet. Aí eu coloquei casa container. Apareceu vários tipos. Aí cheguei na empresa, era a montadora de stand, que até hoje a gente está no grupo nosso, chama MB Stands. Ela monta stands para várias empresas. Aí cheguei no escritório e fiquei pensando, eu poderia fazer uma feira para colocar casas container em exposição. Isso foi em 2018. Em 2018 eu fiz uma planta, porque eu tinha acabado em 2017 saído numa promotora, que era a Gift Fair, a maior feira de presente utilizada da América Latina. Conheço. Eram 60 mil metros de feira, eu era diretor operacional. Aí quando trocou de mão, que hoje é outro nome, eu estava na montadora, eu já tinha toda a experiência de promoção, falei, vou fazer um evento de casa container. Em 2019 a gente realizou a primeira Expo Container City, que era uma exposição de uma cidade em container. Nós fizemos a feira, tinha, se eu não me engano, 7, 8 expositores, era só para container. Mas no evento já tinha mais empresas de modular do que de container. Foi aí que, então vamos mudar o nome, como eu venho explicando. Aí mudamos o nome para Expo Construção Offsite. Ela se tornou um evento que abrange mais esse mundo aí do industrializado. Que na época que a gente lançou a Expo Construção Offsite, ninguém sabia o que era offsite. E a gente construiu isso no longo dos anos. A gente foi construindo
O que é offsite? O que é offsite? O que é offsite? É modular? É container? Tanto é que você até deu um depoimento para nós que você foi na feira achando que era só container. Sim, inclusive, né, até aproveitando aqui a minha fala e o meu testemunho da minha experiência em visitar, agora a de 2024, eu já visitei outras vezes, mas eu fiquei impactado, né, como todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu sou do mercado de construção, então eu me conecto direto com a indústria, com as universidades, enfim, com especificador, arquitetos e engenheiros. Aí eu cheguei lá e falei, vou visitar, né? Inclusive, fui indicado também, foi um cliente que me convidou para ir lá. Quando eu chego, eu vejo empresas de steel frame, de drywall. Vou até falar um nome aqui, que também, Bubble Deck, que é uma solução que eu conheci que lá na ampliação do aeroporto do Galeão. E por coincidência, eu tenho uma amiga que participou aqui do podcast. Na hora que eu estava lá, ela mandou, Paulo, você precisa fazer um episódio, um podcast falando sobre a tecnologia Bubble Deck. Eu falei, eu estou aqui exatamente agora no stand deles. Olha essa coincidência. Enfim, então, legal. Assim, o que eu vi lá foi, de fato, assim, poder vivenciar aquilo no meio do Sambódromo do AMB, visitar casas também que... De fato, eu conseguia ter a noção do que é uma eficiência térmica e acústica, porque eu estou no meio, eu estou numa feira, de um lado eu tenho a marginal, né, muito barulho de carro, do outro lado também eu tenho uma via movimentada, Sim. muito barulho de carro. Então, assim, é uma feira que de fato eu consegui sentir o que é eficiência energética e também eficiência térmica. Você teve uma experiência sensorial. Experiência sensorial. Então, eu confesso que eu fiquei muito impactado, é uma feira que eu reputo. Eu tenho certeza que vai crescer muito pelo formato... Seu depoimento é muito importante para nós. Pelo formato que ela proporciona. Uma coisa é eu estar numa feira dentro de um pavilhão, onde eu tenho ar-condicionado, onde eu tenho tudo controlado. Né? Você não tudo sabe bem. se o equipamento funciona. Eu não sei se o equipamento funciona, mas lá o que eu vi, né? As exposições que eu vi realmente, para mim, assim, fez toda a diferença. Aí em 2019 a gente fez, fomos para 2020, veio a pandemia, não deu para realizar 2020. A pandemia acabou em agosto de 21, se não me engano. Agosto ou julho de 21. Agosto. Acabou naquelas, né? É. Não, foi liberado Sim. os eventos, porque o último estágio de liberação comercial foi os eventos. Sim. Foi o último estágio. Eu estava no evento lá do mercado de eventos, lá em Santos. Em julho foi liberado, julho e agosto, tá entre julho e agosto. Estava muito próximo à feira. Aí eu liguei para todos os expositores, vai ter o evento. Pô, mas tá na pandemia. Eu falei, não, tá liberado. Aí no outro dia, o governador, era o Dória ainda, ele liberou os eventos. Aí realizamos em setembro de 21. O único evento de construção civil que teve em 21 foi o nosso. Foi um sucesso. A gente começou com 7 expositores, em 21 acho que tinha 22 expositores. Deu 3 vezes. E agora você está no 7º ano já. Sexto. Então, aí 21 fizemos ainda... O primeiro foi lá no estacionamento de um shopping, o segundo foi num galpão que tinha na Vila Maria, e em 22 foi no Sambódromo. Nós pisamos no Sambódromo em 2022. 22, 23, 24. Então a feira já aconteceu 5 vezes, nós temos para a 6ª edição. É a 6ª edição, mas nós temos 7 anos de vida, porque teve o 2020 o da pandemia, né? Teve o da pandemia e que... isso, com essa evolução, a gente sempre, o nosso evento, quando a gente vende as áreas, a gente pensa em tecnologia. A gente não pode ser qualquer coisa que vai estar lá dentro. A Bubble Deck é uma que veio com concreto. Pô, concreto, mas que concreto? Não, eu tenho uma tecnologia que é de bolas, tal, puta, ótimo. Vem outro com uma parede diferenciada. Eu estou fazendo uma parede. Então, o que a gente sempre preza é trazer novas tecnologias. tinha... Então vai virar uma feira gigante. Sim, sim. Uma feira de 100 mil metros. O Sambódromo tem mais que isso. Só que vai ficar disperso. Porque é uma feira muito voltada para a inovação. Né? A gente está focado em novas tecnologias, em melhorar a construção civil. É isso que a gente faz. E lá dentro a gente tem escola, e faz cursos práticos,
temos o fórum. Esse ano a gente vai ter arenas. A gente tem uma série de ativações. Vamos ter um podcast de vocês lá. Agora calma. Então, ótimo. antes de anunciar o podcast, eu queria que você falasse que além da feira, você também promove o Office Meeting, né? O que é esse... Então, o Office Meeting. O Offsite Meeting, ele nasceu para a necessidade do expositor. Eu pergunto para eles, né, na feira, pô, você viu a palestra do Paulo Barros? Ou não tive tempo? Perguntei para outro, você viu a palestra? Não vi. Pô, Marcos, a gente não tem tempo de ver essas coisas que você traz. Falei, então vamos formar um evento em novembro, que é final do ano, já está tranquilo, para vocês absorverem a informação, falar de coisas que vocês precisam. Tanto é que o tema que a gente... a melhor palestra que a gente trouxe esse ano foi a palestra da parte da reforma tributária. Trouxemos um especialista do CEBI que falou de reforma tributária, para eles entenderem o que vai acontecer nos próximos anos. Foi muito bem aceito. O primeiro meet que a gente fez foi em 2023. Tinha 15 pessoas. Esse teve 200. Não, e é legal, porque é focado. Sim. A gente até falei pro comercial, não fica vendendo muito, porque não é para encher isso aqui. A gente sempre prioriza o quê? Menos pessoas para ter conteúdo, para absorver. Você tem uma maior absorção, né? Isso, não adianta eu colocar um monte de gente, um monte de palestra, cada um falando em cima do outro, a gente tem intervalos, a palestra acontece, tem debate, tem discussão, é uma coisa muito tranquila, que é para absorver mesmo. E agora, Marcos, vamos falar das novidades, vamos falar, se você puder falar um pouquinho aí de 2025, né? O que a feira, a Expo Offsite, o que você pode esperar, você que está ouvindo ou assistindo, né? O que você pode esperar da edição 2025? Quais são as novidades? Você já pode dar aí Sim. Um spoiler, inclusive, você já falou, né, do nosso podcast estará lá para receber você, para a gente fazer um bate-papo ali na hora, conversar com os expositores, enfim. Sucesso. A gente tem, todo ano a gente sempre traz novidades. E esse ano as novidades que a gente vai trazer é uma melhor visitação. É o cara visitar e tomar o tempo dele. Não só ver as obras, que já são um show. Então, a gente vai fazer várias ativações, conteúdos. Para quê? Para quem está chegando, o que a gente percebeu na última edição? Veio muita construtora, muito incorporador. E ele precisa entender mais. Não só olhar a obra pronta. Pô, o que é uma placa cimentícia? O que é um drywall? Todo mundo conhece drywall, mas como coloca um drywall num módulo desse? É diferente, não é? Como é que eu coloco um drywall num container? Então, a gente está trazendo ativações e conteúdos. Primeiro ativação que a gente vai ter vai ser Fale com o Especialista. Nós vamos ter 3 ou 4 ou 5 especialistas no local, na entrada da feira. Você vai poder vir com o seu projeto e mostrar para ele, pô, meu projeto, qual o sistema se adequa melhor? Container, painelizado, 3D, concreto, qual é o melhor? Aí ele falou, isso aqui, melhor você usar tal. Qual empresa? Agora você entra na feira e vai procurar uma empresa que tem esse sistema. Nós vamos não direcionar, mas falar para ele, você pode usar o container modular. É para o cara chegar, porque nós precisamos de uma pesquisa, e eu preciso entender melhor. Qual sistema eu coloco na minha obra? Qual que se adapta melhor? Vamos ter os especialistas lá, que são nossos parceiros, que já vai sair publicações aí dizendo quem são, para eles explicarem. Nós temos especialistas que estão com a gente aí no nosso... Nós temos um time aí muito... Esse time a gente vem criando nos últimos 5 anos. Nós temos o Marco Container, o Breno Lima, o Rubens Membassati, o Michael, e entre outros, que a gente tem esse time para auxiliar os nossos visitantes. Então, esse time de especialistas vão instalar.
Não, é bacana, né? E quando a gente fala da experiência de poder visitar e entender como aquilo foi Sim, projetado, sim. é sensacional. Quando você fala assim, ó, venha com tempo, Isso. né? Para você poder sentir São e 4 também dias de exposição. e Vem também os 4 entender, dias. né? Ó, nossa, como que foi feito isso aqui? Sim. Aí você vai ter uma pessoa ali para te explicar exatamente como foi feito aquele processo. Exatamente. E você, obviamente, pode adaptar aí para o seu projeto, para sua obra. Exatamente, ele vai tirar Enfim. dúvidas. Eu quero fazer só uma fachada. Tem. Queria fazer isso. Ele vai te explicar e você vai ficar com mais conteúdo para você chegar no cara que vai te contratar. Ele é um cara neutro, esses especialistas não estão ligados a empresa nenhuma. São pessoas neutras que não estão ligadas, então ele não vai puxar a sardinha para um lado só. Ele vai falar do sistema como um todo. Vai te Tá. dar ali, de repente, a melhor opção, né? A melhor solução para aquele projeto. Isso é Isso. muito legal. Além disso, a gente vai ter o Decor Offsite, que é um projeto que nós estamos fazendo em parceria com o Breno Lima. O que é o Decora? Vai estar lá um módulo, ou container que ele vai definir, é um modular. Como eu faço para decorar um modular? Porque tem que ser específico. Como é que eu ponho uma cama? Tem cama que as camas que sobe. Hoje tem muita tecnologia, você otimizar espaço. Nossa ideia é demonstrar para quem está visitando como você otimizar melhor esses espaços pequenos. Porque o container tem 15 metros quadrados, tem de 30. Você pode ir acoplando eles. Hoje, você pode ter um estúdio aí de 28 metros quadrados, você mora tranquilo. O container tem 30. É mostrar, ó, realmente dá para fazer isso. O Decor Offsite não vai vender nada. Ele vai demonstrar para você que está chegando lá, pô, eu posso fazer isso. E na verdade, você vai ter a oportunidade de ver, né, várias opções ali. E Ó, isso aqui é conversar com o arquiteto viável, que né? fez. Sim, e entender como que pode ser utilizado de repente. De repente. Tem pousadas lá que eram de 12, 13 metros quadrados. Pousada não, um chalé de 12, 13 metros quadrados, 15 metros. Super confortável. Eu entrei dentro e falei, nossa, isso aqui dá para morar tranquilo. A cama sobe, vira o sofá-cama. É, e o que eu percebi também na feira que eu visitei, eu conheço, né, alguns expositores ali, muitas daquelas exposições, elas já saem de lá vendidas. É isso aí. Aí tem outra novidade. Vai sair agora, o primeiro episódio vai sair dia 6 de fevereiro, se não me engano. Dia 6 de fevereiro. Estou aqui com os meus assessores aqui para... Sim. Dia 6 de fevereiro será o primeiro episódio da série Ponto Final. A série Ponto Final, eu idealizei ela por seguinte motivo. Você acabou de falar que é vendido na feira. Onde elas estão? Realmente vendeu e foi para um lugar? Está em uso? Ou só vendeu e ficou lá largado? Nós já fizemos 5 gravações em 5 lugares que realmente estão sendo usadas. Depoimentos. Nossa, que legal. Então você Ela saiu da Expo, ela saiu da fábrica, colocou na Expo, da Expo foi para o terreno do comprador e está sendo utilizado. Então, realmente, essa mobilidade são 3 pontos que eu acabei de falar. É legal porque Então, você... pode ser 4, 5, 6... Você pode ir para onde você quiser. É legal porque você mostra de fato o destino final daquele, E quem tá usando. daquele módulo e quem está usando. E o Breno Lima, ele se hospedou em alguns, outros ele só visitou, porque tem um que é um empreendimento imobiliário. O cara transformou a casa que ele comprou na Expo, transformou em empreendimento imobiliário. Para mostrar que quem está comprando o terreno pode construir daquele jeito. Não, e aí, agora, até aproveitando, né, você falando da sua assessoria, né, do marketing e tudo mais, queria até aqui, o André tá aqui na minha frente, eu queria agradecer, foi ele que fez, né, toda essa conexão aí para que a gente hoje firmasse essa parceria de fato. E essa edição, além das novidades que você citou aqui, estaremos lá com um estúdio, Isso é né? uma das boas novidades aí, que a gente sempre quis trazer. A gente tem trabalhado nos últimos 3 anos, precisamos ter um podcast, alguém que fale bem do mercado. A gente tem apoiado, a gente sempre apoia os caras que são empreendedores, inovadores, que falam bem, que entendem desse mercado, para passar informação para quem vai visitar, uma informação melhor. Sabe, desmistificar o sentimento que você teve. Pô, é só container. Não é container. Tem isso. Tem muita coisa para você ver lá. E aí... Então, essa parceria que a gente fez, para mim,
é ótima. E eu vou colocar muita energia nisso para se tornar um ponto de encontro lá do visitante, do expositor, do investidor. Essa é a ideia. Não é só um podcast, é um lugar que você pode conversar, ver os especialistas, ver um cara do mercado que entende muito bem, conversar comigo, sabe? É um ponto de encontro para entender melhor. Quanto mais usar o modular e o off-site, é muito melhor para todos, para mim, para você e para o mercado. E aí, né, com o intuito de ampliar ainda mais a Expo Construção Offsite, a gente vai, de alguma forma, tentar promover algo inédito no setor, né? Então, eu visito aqui, enquanto ConstruiCast, visito várias feiras, não só no Brasil, mas também no mundo. E essa experiência vivida o ano passado, né, nós, enquanto visitantes, nós queremos, de alguma forma, transmitir para você que por alguma razão não conseguir visitar, nós estaremos lá com o estúdio, fazendo bate-papo com expositores, eles explicando o que está sendo exposto na feira, e vamos ampliar, né, Links ao vivo. Links ao vivo, aí fazendo transmissão ao vivo. Todo mundo acha que a feira é aberta, que quando chover não dá para visitar. Dá, assim, é uma experiência. Dá. O que vocês vão ter... Agora vocês vão ter a oportunidade de viver uma experiência, mas eu confesso, vocês vão poder acompanhar aqui pelo ConstruiCast, mas fisicamente é outra pegada, de fato, é outra pegada. Então, além dessas novidades, ainda temos as arenas. Nós vamos fazer várias arenas na feira, porque os nossos expositores sempre pedem. Eu preciso de 20 minutos, eu quero falar. Nós temos o fórum, mas o fórum ele é uma coisa mais restrita, é pago e tal, e não dá para o expositor ir lá e ficar 1 hora perdendo tempo. Então a gente vai montar arenas na passarela também. Nós vamos levar esse ano, praticamente a feira toda vai para a passarela, porque ninguém quer ficar em lugar nenhum mais. A gente tenta vender para cá, para lá, falando, eu quero uma passarela. Então a gente está expandindo a passarela e tirando até o comercial tá com a gente aqui escutando também. Pô, mas vai tirar as áreas, vamos aumentar a passarela. Porque ninguém quer ficar fora da passarela. Porque a passarela é uma avenida. A nossa feira tem esse diferencial também. Não tem um monte de rua que você fica perdido lá dentro. É uma avenida só que você vê todo mundo. E para você que não conhece o local da feira, aqui em São Paulo acontece o carnaval, como o famoso carnaval. Vai ter desfile de blocos. Onde tem o desfile, né, das escolas de samba. Essa feira acontece exatamente na avenida que acontece o carnaval. Então lá é o grande palco para você que quer ver realmente inovação na construção civil. Lá é o grande palco para você que gosta de inovação e de viver experiências. A gente fala que o carnaval ele tem desfile de carro alegórico. Em junho a gente faz desfile de módulos. Desfile de módulos. De módulo, casa, vai ter um desfile lá. Você vai poder... É muito legal. Mas é bacana. Tem mais alguma coisa que eu deixei de te perguntar que você gostaria de reforçar aqui, Marcos? Olha, assim, a pergunta das ativações, eu só tenho... O que eu posso complementar é que quem vai para a Expo, ele tem uma experiência sensorial. A gente faz... muita ativação para você se sentir bem, para você entender. Aproveite ao máximo. Aproveite ao máximo porque tem muita coisa para ser vista. Em um só dia você não consegue ver. A feira ela tem 100 expositores, mas você perde muito tempo vendo cada stand. Uma feira que tem 1000 expositores, você não consegue ver tudo, porque 1000 é muito, mas 100 expositores você consegue ver, porque dentro de cada módulo tem muita tecnologia. Tem empresas que fazem adesivo. Você pega a placa cimentícia e adesiva ela. Tem empresa que vem com a placa pronta. Então, não é você ver uma placa cimentícia, tem vários tipos de placa cimentícia dentro de um próprio módulo. Eu queria aproveitar, você tocou nesse assunto agora, né, dessa questão da experiência, e recentemente o Luiz Henrique Ceotto, né, que é um engenheiro que eu admiro demais, né, eu sempre falo aqui que a gente precisava ter mais Ceottos, principalmente no momento que a gente está vivendo desse
movimento tão forte que é da industrialização. E o Ceoto, Sim. posso falar que ele é um cara que começou esse movimento, né? Até trazendo o próprio agro como exemplo. Como o agro evoluiu com inovação e a construção civil está tão atrasada atualmente. E no artigo dele, ele coloca o arquiteto como ator principal desse movimento, né? A gente fala do papel do arquiteto na ampliação da adesão da construção industrializada. Como que você enxerga, né, a importância do arquiteto nesse movimento, tendo em vista que ele é o especificador? E o que a gente, enquanto movimento, né, aqui no ConstruiCast a gente defende muito essa questão da industrialização, por outro lado, você está muito de encontro, vem muito de encontro, né, a esse movimento. O que você pode trazer aqui que a gente possa fazer para ampliar esse movimento junto aos arquitetos e também trazendo a indústria para trabalhar junto conosco nesse movimento? O cerne da construção industrializada, off-site, modular, é o planejamento. Se tiver um bom planejamento, você vai executar a obra melhor. O planejamento começa do projeto. Você idealiza o projeto. Se o projeto estiver bem informado, estiver adequado às novas tecnologias, adequado à construção industrializada, modular, você já deu o primeiro passo. Por isso que o arquiteto que você está falando é muito importante. Tem que começar do arquiteto, porque quem projeta, quem idealiza é o arquiteto. Na faculdade, os professores falavam para a gente, desenhar todo mundo desenha, agora implantar não é qualquer um. Então o projeto é a implantação. Eu vou fazer como? Quais são os compartimentos? Eu tenho que fazer esse compartimento de acordo com o módulo. Eu tenho que pensar que eu preciso fazer ele modulado com até 3,20 metros. Porque se eu passar de 3,20 metros, vai ficar caro. Eu posso inviabilizar meu projeto. Então tem que se pensar nisso, porque quando você fala do convencional, você não pensa nisso. Você vai projetando e aí você passa para o engenheiro fala, a viga vai ter 1 metro, ou vai ter 80, ou vai ter 60. Ele define isso na hora, né? O calculista vai falar, vamos diminuir aqui. Porque quem está investindo passa para o calculista para diminuir o custo. Então, o arquiteto tem que começar a pensar do princípio do projeto, como é que eu posso melhorar isso? Se eu fizer, tem 12 metros, tem 15 metros, vou modular, você tem que fazer a modulação. E a partir disso vai embora. Porque quando você passa para o engenheiro, a base está pronta. O engenheiro, o que ele vai fazer? O engenheiro é o super necessário também. Não só arquiteto, é só arquiteto. Não. O arquiteto depende do engenheiro, que ele também pode ajudar nessa modulação, nos perfis, diminuir, em vez de colocar 2 pés, colocar um só. Ele vai falar para você, pode isso, pode aquilo. Tem que estar em conjunto. E esse ponto, né, que a gente traz da importância do arquiteto entender, ou seja, conhecer mais os sistemas industrializados é importante, porque muitas vezes ele, tendo esse acesso, né, nas possibilidades que a indústria pode executar ali naquele projeto industrializado, imagina que ele vai desenvolver, por exemplo, uma peça curva, né? E se ele, entendendo dos processos, entendendo as possibilidades, ele nunca, por exemplo, vai pegar uma peça ali e falar assim, aquela peça aqui, ela se encaixa perfeitamente de uma forma, sei lá, com parafuso, ele não vai colocar uma solda. Porque quando ele coloca uma solda, ele tá levando a mão de obra para o canteiro. Né? Ele faz com parafuso. Então, tudo aquilo que foi encaixe. desenvolvido, pensado com qualidade, ele acaba levando mão de obra, inclusive, e danificando aquilo que foi desenvolvido na indústria. É a solução que o engenheiro, em conjunto com o arquiteto, eles vão decidir. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Uma coisa, um movimento que a gente tem feito é na base, no ensino médio. A gente tem falado muito com as ETECs, que a ETEC tem os cursos de edificações. É onde o cara começa a pensar em dimensões, em sistema, como construir. E a gente teve, na última feira, a gente teve 5 ETECs que visitaram. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. Falar com o arquiteto, falar com o técnico de edificação e ir construindo isso, porque eles não conhecem.
Se você for em qualquer ETEC, eles não conhecem isso. É, e nessa linha, né? Nem o Light Steel Frame conhece na Sim. ETEC. A gente tem falado muito, né? Como eu falei, a gente tem falado muito nessa questão do Light Steel Frame, da construção industrializada como um todo, mas essa informação, ela precisa, né, ser mais divulgada, porque muitas vezes ela... Tudo bem, a gente que é do meio, a gente vê muita coisa, mas quem não é, de repente não está tendo acesso. Eu me refiro à informação correta, né? Porque a informação, quando ela é mentirosa, muitas vezes ela chega muito rápido, eu não sei porquê. Agora, aquela informação de qualidade, ela tem um pouco de dificuldade para chegar ali nas pessoas que realmente tem que chegar. Olha, eu venho do mercado que é de montagem de stand. Se você pensar numa montadora hoje de stand, ela é uma empresa industrializada. Ela é uma empresa off-site. Sim. Ele constrói o stand lá em um mês e ele monta seu stand em 4 dias. Ah, mas não é uma... Vai ver os stands que tem por aí. Se você pegar o mesmo conceito. Não tem hidráulica. Mas elétrica tem parede. E, além de tudo isso, ele tem que ser autoportante, que é uma dificuldade. Ele não tem fundação. Ele vai em cima do piso do pavilhão, ele tem que ser autoportante. Se você pegar uma montadora hoje e uma empresa que constrói, lógico, não é a mesma coisa construir uma casa e um stand, com certeza. Mas a ideia é a mesma. O conceito ali, né? A Porque base é a mesma. se não fizer um planejamento dentro do galpão... Eu sei disso porque eu faço projeto de stand, sempre fiz. Se você não fizer um planejamento dentro da sua fábrica de stand e não levar pronto o pavilhão, você não consegue montar. Você não consegue. E tem que ser milímetros mesmo, encaixe, tem que ser tudo encaixado. Não fica pronto. Eu tenho montado... Isso é uma discussão do mercado de feiras que não cabe agora, mas a gente tem montado stand num dia. A gente foi para o congresso agora de steel frame, nós montamos um stand num dia. Fizemos um baita planejamento, um stand de 40 metros, todo construído, todo bem trabalhado. Até um expositor nosso que pediu para a gente fazer, a gente conseguiu montar num dia. Podia ser 2, 3, que é o normal. A nossa feira tem 4 dias de montagem. Então, esse paralelo aí, eu sempre fiz isso. Sempre tive que fazer planejamento. Isso cabe para quem está entrando aí no modular, no off-site. Faça um bom planejamento. Porque sem planejamento, você não vai entregar a obra. Sim. Você vai falar para o cara que está te contratando, te entrega a obra em 15 dias, vai virar 15 meses. Vai voltar para ser convencional. Então, não adianta você entrar com uma tecnologia e fazer no mesmo prazo que o convencional está fazendo. Melhor fazer convencional. Sim. Sabe? E já tem relatos aí que acontece isso. Então, mas de fato... Um mês ficou 3, 4 meses para entregar. Tem até relatos de offside, de modular, que ficou 1 ano construindo. Então, e aí por isso que a gente precisa... 1 ano construindo, eu faço com convencional. Por isso que aqui também fica o alerta, né? Você vai construir, você precisa se atentar. Quem que está construindo? Exatamente. Né? Essa empresa, ela não é só, muitas vezes, ter o conhecimento para fazer. Também precisa ver se tem estrutura. Primeira coisa, quando você for contratar alguma obra, um bom projeto. Sim. Faça o projeto, perca 6 meses fazendo o projeto. Fez o projeto, aí você pensa na obra. O papel aceita qualquer coisa, né? Faça o projeto. Aceita, pode errar ali, enfim. E você tem um diferencial da construção off-site modular que você pode ver a obra sendo construída lá na fábrica. Porque depois que está construído no terreno, como é que muda? Sim. Lá na fábrica você pode alterar. Puta, eu queria colocar, de vez a porta aqui pro lado de cá, você pode mudar. Na obra, no convencional, você tem que quebrar tudo e mudar a porta. E isso, não preciso nem falar que isso acontece muito, né? Então, esse paralelo que eu acabei de falar, eu vivenciei isso. E hoje eu passo para todos. Faça um bom projeto. Não vá... essa história que eu entrego em 3 meses, ele entrega em 3 meses, mas ele tem 6 meses para construir. Ele tem 6 meses para construir, ou seja, já tá ele está no processo, vai ser sei lá, no final do ano, mas ele já começou o processo na fábrica. Só que a previsibilidade, ele consegue entregar no final do ano, com muita chuva, ele vai lá e entrega para você. O convencional pode ser que não, mas tem convencionais também que entregam no prazo. Vamos dizer que todos os prazos estouram.
Também não, isso não é uma verdade, né? E aí, falando ainda de conhecimento, eu queria agradecer ao apoio do portal Hub e Construção. Você que quer aprender mais sobre construção industrializada, enfim, sobre qualquer sistema construtivo, enfim, visite o portal hubeconstrucão.com.br. Então, e ainda eu queria deixar um abraço especial para o meu amigo Josué, que é diretor da Fatec São Paulo, que também é uma grande parceira aqui do ConstruiCast. E queria te passar agora, a gente tem um quadro Convidado Convida, antes de passar para as suas palavras finais. Quem você gostaria de ver ou ouvir aqui no ConstruiCast? Ó, que pergunta, hein? Assim, de prontidão. Se eu falar um aqui, o outro fica bravo. Enfim, aqui a gente não pode ficar em cima do muro. Você devia convidar o Breno Lima. Breno Lima, então convida para aquela câmera. Breno Lima, você está convidado para vir aqui no podcast do ConstruiCast. E ele vai falar sobre o quê? O Breno Lima, ele tá com a gente desde 2018. Ele é um menino que eu apadrinhei ele. Eu trouxe ele para o modular. E hoje ele tem vários projetos com várias indústrias. E ele sabe bem também do mercado do modular off-site. Bacana. Agora eu vou te dar uma devolutiva. Eu não ia falar do Gilberto de Freitas. Se eu não falar que Gilberto de Freitas, vai ficar... Porque o Tarso já falou para você convidar ele. Já. Mas tá legal. Você pode reforçar o convite. Não, pode ser o Gilberto de Freitas também. Também. Eu só não falei dele porque o Tarso já convidou. Não, mas vamos reforçar, né? Situação, eu sou promotor de eventos. Agora eu queria até aproveitar, você falou lá de normas, essa questão tributária. Você consegue trazer alguém para falar sobre tributação na indústria da construção aqui? Podemos falar com... Deu branco aqui. Deu um branco, mas a gente pode chamar o Fernando Guedes. Fernando Guedes do CEBIC. Ele é o cara que mais, para nós, ele estava no MIT, ele sempre está em São Paulo. Eu posso fazer o contato com ele para trazer ele aqui. Seria muito bom ele falar da parte que ele fala, ele tem a fundamentação que ele falou para a gente do off-site. Isso é muito legal, né? Porque assim, a forma de tributação, Sim, eu falo que muita coisa vai isso mudar aí. também é um problema que a gente está vivendo hoje. Sim. Né? Porque, enfim, eu nem vou entrar nesse mérito aqui agora, mas se a gente trazendo um especialista... Vai acontecer aí e acho que tá muito difícil entender ainda o que vai acontecer. Convida ele para aquela câmera de novo. Convidar o Fernando Guedes. Fernando Guedes, você está convidado a vir aqui para o ConstruiCast para falar sobre tributação. Igual você falou no Meet. Foi ótimo. E aí a gente vai ampliar ainda mais, um monte de gente que eu posso convidar aqui. Agora já deu, depois a gente vai... Deixa um pouquinho lá para Expo. Na Expo vai ter bastante. Agora... A gente tem, assim, muito contato, eu principalmente, né? Nesses últimos 6 anos, eu tenho muito contato com todo o mercado, né? Sim. Porque a gente precisa, e eu falo para o mercado, nós precisamos falar cada vez mais para aumentar a nossa atuação no mercado da construção civil, que é baixa ainda, tá? Sim. Sabe? E quando você fala de industrialização, é uma coisa muito vaga. Industrializar é uma coisa muito ampla, né? Sim. Agora, falar de modular, de steel frame ou de frame, que é o sistema off-site. O off-site, ele é um termo que ele agrega vários sistemas dentro dele. Essa é a ideia. E o off-site é tirar do canteiro. Mas dentro do off-site tem vários sistemas. Sim. Todos os sistemas compõem o off-site. Por isso que, quando vai falar, até para nós, assim, para quem não entende, é um pouco mais difícil. Para entender, off-site é modular, é wood frame, steel frame, é o painelizado, é o concreto. Tudo isso está dentro da feira. Está dentro da feira e está dentro do conceito construção off-site. Aproveitando aqui, 3 a 6 de junho, Sambódromo no AMB, São Paulo. Desfiles de módulos. Vamos lá, 3 a 6 de junho, você está convidado para participar da Expo Construção Off-Site no AMB, onde acontece o grande desfile de módulo. Salva na agenda e vem com a gente. E hoje a gente pode falar que é o único evento que agrega todos os sistemas industrializados. A gente tem todos lá dentro.
sabe? Não, inclusive... Outros tentaram, mas a gente conseguiu. Tentaram, mas vamos trazer, vamos falar muito vamos mostrar, na verdade, inovação na prática. Agora eu queria passar as últimas aí palavras para a gente encerrar esse episódio que está incrível. E você que chegou até aqui, coloque nos comentários o que você achou, sugira conteúdo e vamos ampliar ainda mais esse sistema de comunicação para o mercado de construção civil. Olha, minhas últimas palavras, eu acho que eu estou muito feliz de ter sido convidado por você, que é um canal hoje que está atingindo muita gente, sabe? A Expo Construção Offsite tem se consolidado no mercado aí como um farol aí para construção offsite, né? O modular. E é isso. O que eu tenho que falar é que hoje eu trabalho para isso, para divulgar, disseminar a construção offsite, modular, para que no futuro ela seja aí não vai dominar, mas tem um ganho um pouco maior. E tirar esse negócio, uma coisa que eu estou falando há 2 anos, essa disrupção entre a industrializada, o offsite e o convencional, isso não pode existir. Isso é uma coisa que nós precisamos conversar com o convencional e se alinhar. Tenho falado isso com o CEBIC, a Bicom é para isso também. Então a gente está montando um ecossistema para falar do offsite. E agradeço mais uma vez ao convite e estaremos juntos lá em 3 a 6 de junho. Muito bem, agora eu queria só, antes de encerrar, nossa plateia tem alguma pergunta para o nosso convidado? Tá tudo ok? Então ele mandou super bem. Gente, então Ainda bem que eles vão deixar isso saia justa aqui, né? Não, ficou legal. Então dessa forma que encerramos mais um episódio aqui no ConstruiCast. E de novo, eu te convido para compartilhar nossos conteúdos, comentar, porque dessa forma, de fato, não é só assistir e ouvir e tá tudo bem, eu aprendi. Vamos compartilhar, né? Vamos entender, ou seja, nós aqui, enquanto canal, é importante entender o que você está achando, se esse conteúdo foi útil para você, o que a gente precisa mudar. Eu acho que é dessa forma, né? A gente precisa estar aberto Sempre a ouvir e só dessa forma a gente consegue passar por esse processo de transformação que tanto falamos aqui. Mande pergunta para nós. Mande perguntas e a gente vai mandando aí, direcionando para os convidados. O que eu conseguir responder, eu respondo. E é isso aí, gente. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no ConstruiCast. Como nasceu a Expo Construção Offsite? A gente está montando um ecossistema para falar do offsite. Então a feira já aconteceu 5 vezes, nós estamos para a 6ª edição. Nosso podcast estará lá para receber você, para a gente fazer um bate-papo ali na hora. As boas novidades aí, que a gente sempre quis trazer. Precisamos ter um podcast, alguém que fale bem do mercado. Nós queremos, de alguma forma, transmitir para você que por alguma razão não conseguir visitar. Nós estaremos lá com o estúdio, fazendo bate-papo com expositores, eles explicando o que está sendo exposto na feira e vamos ampliar